Olá pessoal, Janaína Queredia, do In Loco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós temos uma presença inusitada, uma presença ilustre do nosso querido professor Dr. Gus. Muito obrigada, professor, primeiramente por ter aceito, esse convite. Prazer. Quero deixar assim registrado também o agradecimento à professora Viviane Celos, que proporcionou que o professor estivesse hoje aqui conosco para tratar de alguns temas bem importantes, bem relevantes, que já vamos falar daqui a pouquinho, né, professor? Mas inicialmente, para as pessoas, professor, que estão lhe vendo pela primeira vez no nosso canal, para terem uma dimensão da sua trajetória, do seu estudo envolvendo aí, toda essa sistemática que o professor está trazendo para nós. Eu gostaria que o professor se apresentasse, falasse um pouquinho de si, um pouquinho da sua trajetória profissional. Por favor, professor. Ok. Eu sou cientista política, mas também formou no Direito. E estava no Brasil na primeira vez, em 1963, como aluno de intercâmbio, mas não consegui voltar para quase 40 anos. E voltei primeira vez em 2001. E me lembrou o quanto eu adoro o Brasil. Então eu inventei esta linha de pesquisa, uma comparação do direito do trabalho aqui no Brasil com o direito do trabalho lá nos Estados Unidos, porque eu estudo direito do trabalho lá nos Estados Unidos. E eu fiz pesquisa sobre este processo famoso Mertebem v. Vinson, que foi o primeiro processo a alcançar a Suprema Corte sobre assédio sexual. Então, hoje eu falo muito sobre este caso e as leis sobre assédio sexual nos Estados Unidos para plateias brasileiras aqui. Muito bem, eu gostaria de registrar também que eu tive uma oportunidade, quando estava realizando o mestrado no Unicuritiba, de encontrar com o professor lá entre 2012 e 2013. Nós fizemos um vídeo, professor? E eu vou transmitir também para que todos possam ter um conhecimento também da época. Ontem, quando ele esteve junto à FAP, Faculdade de Pinhais, dando uma palestra super interessante envolvendo essa temática, que também faz parte da minha linha de estudo, que é o direito do trabalho, a parte constitucional trabalhista, toda essa circunstância que forma o contrato individual de trabalho. E eu achei muito interessante a palestra do professor, que faz esse comparativo e me fez analisar muito, professor, o que nós vivemos aqui no Brasil. Mas antes de a gente traçar um paralelo como esse, o que o professor conseguiu diagnosticar nos seus estudos e de relevância com relação a essa parte do assédio sexual que hoje tanto se fala e agora lá nos Estados Unidos? Eu acho que este assunto é um ponto de comparação muito interessante, porque lá nos Estados Unidos, assédio sexual é um assunto que ilustra o funcionamento do nosso sistema de common law, porque nós não temos um estatuto específico que veda assédio sexual. Então, este se torna ilegal pela decisão da Suprema Corte. Então, é um sistema de common law em que os juízes fez o direito no processo de decidir processos concretos. Então, é bem interessante esta maneira de fazer lei nos Estados Unidos. Seria mais, então, pela questão da jurisprudência mesmo, pelos julgados, Exato. Porque aqui no Brasil nós temos a tipificação penal, inclusive com relação ao assédio sexual, Sim. E como que acaba sendo tratado, então, lá nos Estados Unidos, só com base em casos concretos, então tem que se levar para a justiça. Exato. Mas e o preventivo, professor, para se tentar evitar essa situação do assédio sexual? Existe alguma medida lá adotada pela comunidade,
pelas autoridades com relação a essa problemática? Sim. Foi somente em 2086 que este caso de Vincent chegou na Suprema Corte e ela declarou que assédio é ilegal. Mas, como é normal com nossa jurisprudência, esta decisão abria mais questões do que pacificou. Então, faz mais 12 anos para a Corte decidir se o empregador deve ser responsável ou não. Mas em outro processo, se chama Fedriga, a Suprema Corte faz regras de responsabilidade. Eu acho que a Suprema Corte queria incentivar as empresas a prevenir assédio sexual. Então, se as empresas levaram passos para prevenir, não teríamos tantos processos. Sim. Então, este foi o motivo da Suprema Corte. Mas a regra que elas fazem em Farga, muitos autores hoje dizem que não são muito efetivos. As empresas lá nos Estados Unidos, quase todas, depois Farga, têm políticas contra assédio, contra discriminação. Elas têm procedimentos e elas também têm treinamento normalmente para os empregados. Mas o que o movimento #MeToo revela, eu acho, é que estas regras ainda, até hoje em dia, não são muito efetivas, porque assédio ainda existe, é um problema grande, é um problema espalhado. Então, tem que ser mais medidas contra o assédio ainda. Professor, e como que surgiu esse movimento, então, do Me Too? Este movimento surgiu quando o produtor de filmes Harvey Weinstein foi denunciado por algumas atrizes famosas, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, etc. Elas denunciou publicamente para a primeira vez. E algumas semanas depois, duas mulheres criaram hashtag #MeToo para outras pessoas faz comentário, faz simpatia com as vítimas e fala de experiências suas. E em um dia só faz mais de 4,5 milhões de posts na Facebook de pessoas falando sobre assédio sexual. E aconteceu que muitas mulheres, em especial, alguns homens, mas 90% são mulheres, já experimentaram este problema também. Então, o conhecimento do problema está espalhando em muitas indústrias lá nos Estados Unidos, a mídia, Hollywood, televisão, esportes, política, até mesmo religião. Então, eu acho que o conhecimento deste problema é bem maior do que anos passados. E também acho que muita gente está pensando em as falhas do direito, em falhar de prevenir este problema. Sim, até porque assim, se lá não se tem uma legislação concreta, mas se formou uma doutrina, né, professor? Doutrina das cortes mesmo. Exatamente. E assim, doutrinariamente, porque aqui nós temos a tipificação, então tem como se identificar, mas doutrinariamente falando, como que se identifica o assédio sexual nos Estados Unidos? Porque nós não temos estatuto específico que veda assédio sexual ou qualquer tipo de assédio. Então,
nós usamos uma teoria legal que usa capítulo 7 do Ato de Direitos Civis de 1964, que veda discriminação no emprego. Então, o tema de Merta e Vincent foi que assédio é um tipo de discriminação, porque não é tão claro, é uma questão mais complicada do que parece, mas a Corte decidiu que assédio pode ser tipificado como discriminação por causa do sexo, que é exatamente o que capítulo 7 veda. Então, foi somente pela decisão da Corte, Suprema Corte, que nós temos leis contra assédio. Envolvendo violência, envolvendo a não consentimento. Esse é um pouco complicado. Eu estou falando sobre assédio sexual diante das leis nacionais. Mas os estados têm leis contra vários comportamentos que podem constituir assédio, mas muitos tipos de assédio não cabem bem com estas leis mais específicas estaduais. Por exemplo, toque que é ofensivo ou danoso pode ser uma bateria, é um crime ou uma causa de ação civil. Mas não todos os assédios envolvem tocar a outra pessoa. Então, pode ser palavras, por exemplo. Então, alguns tipos de assalto sexual, bateria sexual, etc., etc., podem transgredir outras leis, mas assédio sexual por si é vedado pela este capítulo 7, uma lei nacional. Também, vários estados têm pequeno capítulo 7, que também veda assédio sexual. E, às vezes, estas leis estaduais são mais favoráveis para as vítimas. Por exemplo, elas, às vezes, têm períodos de limitação para a gente ter tempo para processar mais longos do que a lei nacional. Sim. Às vezes eles não conseguem naquele momento, né? Eu sempre digo que quando acontece aqui no Brasil, a comprovação, ela acaba se tornando difícil normalmente, né? Já verifiquei situações em que é explícito. Uma vez acompanhei uma audiência de uma empresa que todos sabiam que aquele gerente, porque seria do superior para o subordinado e com alguma contraprestação, com alguma vantagem que seria, provocada, por exemplo, no ambiente do trabalho. Mas, assim, é difícil a comprovação normalmente. Naquele caso, foi o único, até envolveu o Ministério Público do Trabalho, foi convidado, depois fizeram termo de ajuste de conduta, porque era público e notório que aquele gerente, que aquele diretor, ele praticava o assédio sexual com as subordinadas dele. Mas essa não é regra, né, professora? Normalmente fica entre os envolvidos. Normalmente é difícil se ter a comprovação. Lá também tem essa dificuldade? Sim. Este é uma falha da nossa lei muito grande. Tem um livro de um professor do direito. O título é A Lei contra Realidade. Porque ela acha que a lei segue um caminho e a realidade fica na outro caminho. Por quê? Porque a lei, esta regra de Farragut, requer que a vítima use a
aproveitar de procedimentos e políticas da empresa para reclamar contra assédio, mas na realidade somente mais ou menos 10% de vítimas reclamam. Por quê? Porque é perigoso. Muitas vezes, talvez entre 1/4 ou 3/4 das vítimas que reclamam são dispensadas. Também é difícil porque suja a reputação da vítima, bem como o assediador. Talvez elas sentem culpa mesmo, ou dúvida se fosse ou não fosse assédio mesmo. É bem difícil prever as consequências de reclamar para a vítima. Então, muitas vítimas demoram. Elas não falham de reagir, mas falham de reclamar. Mas no tempo médio, elas tentaram evitar assediador, ou tentar responder com humor, ou com pedido brando para ele parar, etc. Então, é só mais tarde que as vítimas normalmente reclamam. Mas para os juízes, elas muitas vezes julgaram que este é falha de reclamar e não permitem processo. Nossa, veja só. Difícil. Né? Aqui nós temos no Brasil algo que nós chamamos, que eu gosto muito de enfatizar até em sala de aula e nas minhas escritas, que é a primazia da realidade, que é o que o professor estava falando, né? Exatamente. É o princípio que eu digo assim, que é o primordial para a justiça do trabalho, é a primazia da realidade. Só que essa primazia da realidade, se eu digo assim, um juiz, ele vai querer saber o que efetivamente aconteceu. E às vezes, quando se trata de assédio sexual, em regra é difícil, né? Como o professor falou, claro, se a pessoa está ali, ela é vítima mesmo, ela não contribuiu para nada nesse sentido e ela está sendo agredida, ela está sendo assediada, muitas vezes ela não pensa em gravar, porque hoje tem meios diferentes, né? Em fazer uma gravação, porque ela foi pega de surpresa, ela não imaginava, né? Às vezes a prova é difícil. Hoje, com a tecnologia, pensamos que dá para se evoluir também nesse sentido, talvez, mas é algo muito fechado ainda, muito, e como o professor disse, muitas vezes a vítima ela se sente constrangida com ela mesma, né, de expor essa situação no Poder Judiciário. Exatamente. E quando é reconhecido, professor, a questão da indenização, como que está variando, né, com base no que se busca essa indenização quando ela é acolhida? A regra de responsabilidade é sobre empresa, sobre empregador, porque esta lei é uma lei sobre emprego, contra discriminação no emprego. Então, a responsabilidade fica não com o assediador mesmo, mas com a empresa. Outras leis podem responsabilizar ou punir assediador. Por exemplo, o comportamento de assédio pode transgredir outras leis, como battery ou outros, mas assédio sexual por si é uma responsabilidade do empregador. Então, dois remédios principalmente. Indemnização, e este está determinado pelas custos médicos para a vítima, salário que for perdido, se ela for embora, etc, etc. E outro remédio é reintegrar a vítima no posto de emprego da empresa. Então, só isso para... E é complicado esse último, né, professor? Sim, a reintegração, exatamente. porque aqui também,
A responsabilidade na Justiça do Trabalho, quem vai ser acionada é a empresa, né? E a empresa pode, eventualmente, entrar com uma ação de regresso contra esse empregado que praticou assédio, mas isso, na prática, na vida como ela é muito difícil de acontecer, né? Exatamente. E normalmente em regra aqui, é a empresa que vai ser responsabilizada e tudo mais. Mas fiquei agora até refletindo, essa questão da reintegração é bem complicada, né, professor? Eu não sei estatísticas sobre reintegração das vítimas de assédio sexual, mas eu li outras estatísticas sobre reintegração de pessoas dispensadas para tentar sindicalizar. E este também é um remédio para esta lei. E não me lembro exatamente, mas acho que a estatística é que somente 20% das pessoas reintegradas ficam na posto de emprego para mais de um ano. Então, acho que esta solução não dava muito certo normalmente. Nós temos muitas coisas para refletir ainda sobre esse assunto, né, professor? Muito para andar. Eu sempre digo, eu atendo a 90% da classe do meu dia a dia em prol da classe empresarial. Então, é o empregador. E eu digo para eles que a responsabilidade é deles em manter um ambiente sadio, harmonioso e seguro. Né? Então, assim, são reflexões como essas que têm que ser levadas para o ambiente de trabalho. Como o poder diretivo é do empregador, ele que pode ditar as regras, ele tem que observar, ele tem que se observar e tentar evitar essas situações, né, professor, que lá no Poder Judiciário acabam refletindo no bolso. Acaba doendo no bolso e, às vezes, após isso é que se toma uma medida. Aqui também o interessante é que a responsabilidade, às vezes a gente acaba vinculando ao conhecimento ou não por parte da empresa do assédio, né? Então, assim, às vezes se dá por e-mail, pela comunicação, né? São várias situações que nós temos que implementar ainda para se evitar essa circunstância, né, professor? Porque as consequências da vítima do assédio sexual, elas são realmente drásticas e, por vezes, não é nem o dinheiro que vai compensar, né, professor? Exatamente. Então, gostaria que o professor, eu já agradeço de imediato, vamos registrar aí esse encontro, né, professor? Fique bem à vontade para sempre comparecer. Imensa satisfação, professor dos Estados Unidos, trabalhando e estudando com esse direito comparativo aqui, trazendo essas informações para o Brasil, e eu tive esse privilégio de hoje estar aqui com o Dr. Gus pela segunda vez, gravando esse vídeo. Então, eu gostaria que o professor deixasse um recado final para todos que estudam, que se dedicam a essa área do direito. Muito prazer e bons estudos para todos. É um assunto bem importante e complicado, então boa sorte. Então, muito obrigada, professor. Até a próxima. E o professor Gus se responsabilizou em sempre mandar umas notícias lá dos Estados Unidos para nós, né, professor? Até a próxima.